Essa provavelmente é uma das doenças mais comuns dos gatos e que você provavelmente nunca ouviu falar. Isso mesmo, a gente está falando das lesões mais comuns nos gatos, chamadas lesões reabsortivas. Isso mesmo. As lesões de reabsorção dentárias em felinos, que pode acontecer em cães também, mas elas são muito frequentes nos gatos. 7 em cada 10 gatos têm lesão de reabsorção e pelo menos algum dente na boca. Veja como é uma lesão muito frequente. Então a gente precisa ficar atento, porque nem sempre eles vão demonstrar que estão sentindo algum tipo de desconforto na boca. E essa lesão pode sim estar incomodando e o pior, causando problemas de saúde para ele. Então quando a gente vê um gatinho com uma boca inflamada, qualquer inflamação, qualquer vermelhidão na boca já é um sinal de alerta. Então, a gente tem que ficar atento. Nesse gatinho, a gente tem, além das gengivas inflamadas, periodontite, que é a presença de cálculo, né? Então, nunca, geralmente, o animal vai ter só um problema. Geralmente, na boca, eles vão ter uma associação, uma junção de problemas que podem estar acontecendo ao mesmo tempo. Né? Nesse paciente, por exemplo, além da periodontite, a gente tem as lesões reabsortivas. Mas é porque aqui está um pouco sujo, Mariana, não dá para a gente, às vezes, visualizar bem isso. É verdade, quando o paciente ele tem muita periodontite, ou seja, um acúmulo de cálculo muito grande, os dentes estão muito sujos, é difícil você visualizar a lesão. Mas, nesse caso aqui, a gente já consegue ver áreas muito vermelhas em alguns dentes, e isso já é um indicativo muito importante das lesões. Quando a gente faz uma limpeza nesse paciente, olha como fica diferente. A gente já tem uma imagem mais nítida de que tem alguma coisa destruindo ali aquele dente. Tem buraquinhos no dente. É o que se chamava antigamente de cárie felina. Só que não é bem uma cárie, né? Porque a cárie que acomete nós, ou os animais também, de uma maneira mais rara, ela é causada por uma bactéria. Mas, nos gatos, essa lesão não é causada por bactéria. A lesão reabsortiva é causada pela própria célula do dente. Ou seja, ele mesmo causa essa lesão nele. Então, é uma doença que é imunomediada. Por que, que a célula do dente, chamada odontoclasto, ela começa a destruir o próprio dente? Bom, de uma maneira natural, isso acontece na troca dos dentes. Os animais também trocam os dentes. Então, na troca dos dentes de leite para os dentes permanentes, existe já uma resposta ou uma informação para que esse odontoclasto ele comece a reabsorver aquele dentinho de leite para que o dente permanente ecloda, ele nasça. Porém, por alguma razão, alguma informação ocorreu de maneira errada aí no organismo e ele está mandando informação para que o odontoclasto destrua agora o dente permanente também. A gente não sabe exatamente por que esse processo acontece, por que inicia essa informação de que a célula precisa começar a destruir o dente. O fato é que isso já é uma situação muito comum e muito antiga nos animais. Você às vezes pensava, isso acontece por conta de alguma questão alimentar. Na verdade, já se descobriram lesões de reabsorção em fósseis de animais pré-históricos. Então, sim, é uma lesão muito antiga que não tem nada a ver com essa nova alimentação dos animais. Então, por alguma razão isso acontece. A gente não tem ainda uma causa específica de por que essa reação está presente nos animais. Mas o fato é que ela está muito presente, especialmente nos gatos. Independente da idade, independente da raça, independente da sua condição de saúde. Muitas vezes o paciente se encontra de uma maneira saudável, porém apresenta lesões. Pacientes que também estão debilitados também podem apresentar lesões. Animais jovens, animais adultos ou animais idosos também são acometidos. Então, como é que isso acontece? Quando a gente vê um dente normal e a gente vê um dente com a lesão, veja como se ele tivesse realmente falhas
na sua formação? Ele tem como se fossem realmente cavidades, áreas que estivessem sendo comidas, destruídas no dente. E isso, obviamente, tem vários estágios para acontecer. Isso pode acontecer de uma maneira inicial e isso pode ir agravando, isso pode ir piorando, ou seja, ficando cada vez mais evidente a lesão e causando mais problema e mais destruição do dente. A lesão, ela tem estágios, né? Então, os estágios iniciais da lesão são classificados. Segundo o Colégio Americano de Odontologia Veterinária, o AVDC, de onde a gente retirou essas informações, essas ilustrações, inclusive uma ótima fonte de informação para vocês também. Entrem lá no site do avdc.org e vocês vão ter várias informações também sobre odontologia veterinária e vários outros problemas. Então, aqui a gente tem uma classificação dos tipos de lesão de acordo com a sua evolução. A gente vai ter uma lesão no início e essa lesão ela vai evoluindo. Então, quanto mais evoluída a lesão, mais problemas, mais incômodo, mais sofrimento esse animal vai sentir. Mariana, tem uma forma de parar essa lesão? Se a gente colocar uma restauração, uma massinha ali onde está destruído, será que já não resolve? Infelizmente não. Essa lesão, por não ser uma lesão ocasionada por uma bactéria ou por um agente externo, ela vai continuar acontecendo porque é o próprio organismo que está mandando esse tipo de informação. Então, a célula vai continuar destruindo esse dente de uma maneira progressiva. Isso é importante por quê? Porque quanto antes a gente identificar essa lesão, mais cedo a gente precisa indicar o tratamento, que seria extrair o dente. Todos os dentes com lesão reabsortiva, a gente precisa fazer a extração. Mas quais as lesões? Quais os tipos de lesões? A lesão inicial é uma lesão que acontece apenas na estrutura do esmalte do dente. Ou seja, ela é muito superficial, a gente não muitas vezes consegue identificar na radiografia, a gente muitas vezes só vai conseguir diagnosticar no exame clínico, por sondagem. Quando a gente faz uma exploração nessa região coronal, em volta da gengiva, a gente consegue perceber áreas de erosão, de esmalte. Então, esse é o estágio inicial. E nesse estágio, a gente já sabe, é a melhor é o melhor momento da gente extrair o dente, porque a gente vai evitar complicações. Então, no estágio 1, é mais difícil a gente conseguir fazer um diagnóstico imediato, a não ser que o paciente esteja anestesiado e a gente faça essa sondagem. No estágio 2, a gente já vai ter uma evolução. Aquela lesão que estava só no esmalte, essa lesão ela começa a invadir a dentina também. Então ela começa a se aprofundar um pouquinho mais. Aqui a gente consegue ver que ela está indo em direção ao centro do dente. E o local mais comum nesse início é o que a gente chama de colo do dente, ou antigamente chamada de neck lesions, lesões do colo, do colarinho, do pescoço, na área exatamente entre a junção esmalte e cemento do dente. Então, nessa junção é exatamente onde se inicia esse processo, na maioria das vezes. Então, nesse dentinho aqui, a gente já consegue perceber visualmente uma área já de erosão, uma área já de destruição do esmalte invadindo para a região dentinária. Na radiografia já é possível identificar também uma área mais escurinha ali na região da coroa do dente. Esse estágio inicial, ele pode acontecer tanto na coroa do dente, como ele pode também acontecer nas raízes. Então, só que nas raízes a gente só vai conseguir perceber com a radiografia, porque visualmente a gente não consegue, a não ser que esteja na região superficial, em coroa. Quando a gente chega no estágio 3, a gente já é um estágio onde ela está evoluindo
além do esmalte da dentina, ela já chegou na câmara pulpar do dente. Observem que todo dente tem a sua estrutura externa e interna. Então, quando o estágio 3, essa parte vermelhinha aqui, já é a polpa do dente. E a polpa, ela fica exatamente dentro da câmara pulpar. Então, quando essa lesão atinge a câmara pulpar, aí é que a gente tem o maior grau de dor, né? E de consequências, muitas vezes sistêmicas, para esse paciente. No estágio 3, já é um estágio onde a gente tem comprometimento da câmara pulpar desse elemento dentário. Visualmente, a gente consegue perceber já lesões bem extensas em região de coroa, mas, mais uma vez lembrando, essa lesão também pode estar restrita apenas à região das raízes. No estágio 4, a gente vai ter uma evolução do estágio 3, ou seja, além de acometer o esmalte, a dentina e a câmara pulpar, ela já vai estar numa estrutura mais distribuída na região do dente. E aí ela pode distribuir de uma maneira igual, de uma maneira mais na região da coroa ou de uma maneira mais na região das raízes. Isso é o que vai variar os nossos estágios. No estágio 4A, a gente vai ter um equilíbrio dessa destruição, tanto em coroa como em raízes. No estágio 4B, a gente vai ter uma lesão mais focada na região da coroa. A gente tem mais destruição coronal. E na lesão no estágio 4C, a gente já vai ter um foco maior de destruição na região das raízes dos dentes. Então, o exemplo do estágio 4B, que é aquele estágio onde a gente tem maior comprometimento da coroa do dente e menos das raízes. Então, nesse estágio, você consegue perceber a destruição olhando. Você olha para a boca e consegue já ver uma área de lesão, de perda de estrutura. Olha aqui, esse aqui é um dente de um cão. Sim, os cães também são acometidos de lesões reabsortivas. E antigamente se achavam que era só os gatos, hein? Antigamente se chamava lesão de reabsorção odontoclástica felina. E isso foi mudado desde que a gente já identificou, desde que a gente já diagnosticou que os cães também são acometidos pelas lesões reabsortivas. Por isso que o nome agora é apenas lesões reabsortivas. Nos cães, porém, as lesões acometem mais pacientes adultos e idosos. Nos gatos, todas as idades são bem frequentes. Lembrando, o estágio 4B é um estágio onde a gente tem uma proporção de coroa muito mais atingida do que as raízes. Na radiografia desse caso, a gente consegue ver como está essa área da coroa destruída por conta dessa lesão. Então, radiografia é fundamental para a gente poder ter um diagnóstico correto e da extensão da lesão reabsortiva. Então, não esqueçam, sempre optem e peçam por radiografias odontológicas para o diagnóstico dessas lesões. Outro caso de uma lesão de estágio 4C, onde eu tenho a raiz desse canino muito mais afetada do que a região da coroa do dente. Veja que eu já tenho áreas de infecção na raiz, de lesão periapical, possivelmente abscessos, porque eu já tenho uma invasão ali nas estruturas inervadas, nas estruturas vascularizadas do dente, né, da câmara pulpar. O que acontece muito frequentemente em pacientes que têm lesão reabsortiva? O que acontece é que esses dentes quebram. Como eles estão numa fragilidade, eles estão sendo destruídos, o animal, durante a alimentação, ou mordendo algum objeto, ou durante uma brincadeira, aquele dente que está mais destruído, ele pode prender e quebrar facilmente. E aí, muitas vezes, a gente pensa que o animal perdeu o dente, ou não tem mais o dente, mas na verdade ele quebrou. E as raízes, que a gente consegue ver as raízes, elas ficaram presentes nessa região da boca. E aí, o problema é que isso, além de incomodar muito, isso leva a problemas de infecção para a saúde. Então, é muito importante que sempre que você perceba que o teu gato
o teu cão caiu algum dente ou está faltando algum dente, radiografe essa área, porque podem ter raízes ali dentro que estão atrapalhando, prejudicando a saúde dele e ele não consegue falar. E o estágio 5, no estágio 5 a gente já tem aí o que a gente chama de ghost. Ou seja, o dente ele já foi completamente reabsorvido. Você não consegue mais visualmente ver o dente, apenas uma protuberância ali naquela gengiva. E na radiografia, você também não consegue mais diferenciar ou distinguir dente de osso. Então, tudo já foi completamente reabsorvido. E nesses casos, a gente não tem o que fazer. A gente não tem nenhum tipo de abordagem. Nesses casos, o ideal é que a gente não faça nenhuma abordagem, já que o dente já. Aí você pergunta: poxa, Mariana, se o caminho é esse, é a reabsorção completa, então por que a gente não deixa a natureza agir? Gente, porque incomoda, porque isso dói, isso é um foco inflamatório e principalmente infeccioso. Então, ela pode ainda agravar doenças periodontais também. Então, todo paciente com lesões reabsortivas, o ideal é que a gente faça uma intervenção para dar mais conforto, mais qualidade de vida e mais saúde para esse animal. Porque ele pode até ter complicações sistêmicas mais sérias e não chegar nesse estágio de reabsorção completa. Então, a reabsorção completa é apenas para que a gente identifique onde a gente precisa intervir ou não precisa intervir. Um exemplo radiográfico de um paciente com lesões reabsortivas e periodontite, ou seja, perda óssea. A gente tem áreas de formação de cálculo, por isso que esse dente está todo aí espetadinho, gordinho. Ele tem reabsorções, ele tem raízes retidas. Então, é um paciente que precisa de um cuidado aí urgente para remover todo esse processo doloroso e infeccioso na boca. Um exemplo prático que vocês podem ter é esse cara aí, ó, esse gatinho. O primeiro dente que muitas vezes é acometido pela lesão reabsortiva é esse terceiro premolar inferior. É esse dentinho aqui, que na verdade é o terceiro, mas a gente vê como o primeiro. E aí a gente vê aí uma gengivite, uma inflamação, às vezes até uma proliferação de gengiva nessa estrutura aí. Então, é um dente que ele está fora do que está, do padrão que está acontecendo aí dentro dessa boca. A gente percebe que tem uma inflamação também nos dentes superiores, mas ele está gritando ali, chamando muita atenção. Então, a gente precisa radiografar essa área e possivelmente nesse elemento nós vamos encontrar uma lesão reabsortiva. Bingo! Quando a gente radiografa esse elemento, veja a perda e a destruição que já está nas raízes desse dente, ou seja, as raízes estão sendo muito mais acometidas do que a coroa. Um dente extremamente comprometido, a gente já classificaria ele como um estágio 4. Como as raízes estão mais afetadas que a coroa, nós vamos classificar como um estágio 4C. Beleza? O tratamento para as lesões reabsortivas é um só, gente. Extrações. Então, todos os dentes diagnosticados e identificados com esse tipo de lesão, eles precisam ser extraídos. Porque isso vai ser um processo doloroso, que vai incomodar o paciente, que ele pode não demonstrar, isso não quer dizer que ele não esteja sentindo incômodo, e o mais importante, isso pode gerar um foco de infecção para todo o organismo. Então, vamos ficar atentos às lesões reabsortivas e indicar sempre o melhor tratamento, que é a extração. E, obviamente, antes disso, o melhor diagnóstico, que é o exame clínico e radiográfico. Isso foi nossa aula sobre lesões reabsortivas. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no nosso canal, sigam a gente, ativem as notificações para receber muito mais informações. A gente vai falar muito mais de outros casos, inclusive de como a gente fez a extração desse dente aqui. A gente vai ter uma aula só sobre extrações dentárias. Fiquem atentos e mandem mais sugestões para novos assuntos. Até a próxima. Obrigada por assistir.